No programa de hoje continuaremos estudando o Evangelho de João, hoje o capítulo 19, e para nos ajudar nesse estudo nós temos mais uma vez o pastor Steven. Obrigado. Seja bem-vindo, pastor. Vamos nesse momento, antes de propriamente estudarmos a palavra de Deus, vamos orar pedindo a sua direção. E nós temos também, pastor, uma pessoa pela qual você gostaria de orar? É uma pessoa que já trabalha com a comunidade portuguesa já há muitos anos aqui em Toronto, no Ontário. É um dentista, o Dr. James Martins. E só queria orar para ele, porque ele dá tanto para outros e eu também só queria dar uma bênção para ele. Sim. Então vamos orar. Com certeza. Deus, obrigado por mais um dia aqui que nós podemos falar de Ti, ou aprender a história de Jesus. Mas eu também queria falar sobre o Dr. James Martins, que faz tanta coisa para a comunidade portuguesa, ajuda tantos, que Tu possas abençoá-lo a ele e para toda a família dele também. Também não esqueças de todos nós, todos que estão a ouvir o programa aqui também, que nós também podemos receber uma bênção de Deus. É isto que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nós vamos ver um pouquinho da história de Jesus, quando ele foi condenado ali nos últimos momentos. Foi um processo bem longo, complicado, apesar de estar tudo aí em 3 capítulos. No capítulo 19 nós percebemos que Pilatos estava ali no controle de Jesus. Na verdade, Jesus estava ali com Pilatos estava interrogando e ele meio que não sabia o que fazer diante daquela situação, mas mesmo desconfiando de que Jesus ele não tinha, percebendo claramente, na verdade, que Jesus não tinha nenhum erro, nenhum pecado, nada de errado com ele pediu que fizesse algo assim, eu diria até injusto, se você sabe que a pessoa não merece isso, né? E esse capítulo ele começa de uma maneira bastante dolorosa, eu diria assim. Jesus ele começa a ser açoitado, não é isso? Nós sabemos, a última semana nós falamos que Pilatos tentou, assim, dar a liberdade para Jesus, mas os judeus não aceitaram. Então a próxima ideia dele é, vamos machucá-lo, vamos bater nele, fazer bem ruim, né? E os judeus vão ver e vão dizer, ele sofreu, né? Mas o que vamos ver é que mesmo assim os judeus, não, ele tem que morrer. Vê-se a consequência do pecado, que quão ruim as pessoas podem ser. Para mim, o que é pior é que eu penso em Jesus. Nós sabemos que foi Jesus que, quando Ele criou a terra, Ele veio aqui e com as suas próprias mãos formou o homem, né? Deu todo aquele amor, todos aqueles detalhes, deu tanto, assim, uma conexão tão forte com o ser humano, e agora esse ser humano está a bater nele, está a fazer que ele sangre, aquilo. É uma diferença tão grande quando a pessoa compara como é Jesus e como nós podemos ser. Exatamente, é quase inacreditável perceber que líderes religiosos preferiram apoiar ou salvar um bandido, declaradamente uma pessoa má que havia cometido muitos delitos e querer realmente não apenas o sofrimento, mas a morte, né, de uma pessoa inocente como Jesus. Então nós vemos aí uma série de sentimentos e intenções. Pilatos está no meio, ele, diante daquela situação, ele pede então que Jesus seja açoitado. Vamos ler sobre isso.
Pode ser? nos 3 primeiros versos do capítulo 19. Você pode ler, Posso por favor, ler? pastor? Então, capítulo 19, mesmo lá no começo. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: Salve, Rei dos Judeus! E batiam-lhe no rosto. Uau! Que humilhação, não? Fazer pouco dele, né? Bater e cuspir e todas essas coisas. Para qualquer pessoa que viu o filme, né? A Paixão de Cristo, a pessoa começa a entender um pouco da grossura, da dor que Jesus sofreu. Em um dia, né? Tudo aconteceu, tudo ao mesmo tempo, uma coisa atrás da outra. Devia ser muito difícil para ele. Ele foi identificado como rei dos judeus, como Pilatos estava dizendo, e aí por causa disso eles fizeram isso. Eles tentaram, então, colocaram uma coroa, porque um rei ele tem uma coroa, só que teceram uma coroa de espinhos, e além disso colocaram na sua cabeça. Em outro evangelho nós vemos que eles batiam também, né, na cabeça dele, ou seja, essa coroa, esses espinhos entravam e rasgavam, né, a sua pele, e vestiram-no então com uma capa de púrpura, que seria a capa de um rei, né? Então, não foi fácil, e ainda diziam: Salve, Rei dos Judeus, e batiam-lhe no rosto. Que humilhação. Fazer isso com Jesus, aquele que criou esse universo, que criou cada um, né, de nós, cada um daqueles soldados também. Então, realmente é uma cena muito, muito chocante, muito triste. Percebemos os seres humanos chegando a esse ponto, sabendo que Jesus era inocente, porém eles não gostavam de ouvir o que Jesus tinha a dizer. Quando eu penso assim nestas cenas, eu também penso assim em Deus o Pai, nos anjos. Devia ser assim, não podes entrar, não podes ajudar, tens que ficar atrás. Então, ter os anjos de Deus, o Pai, a ver o que eles estão a fazer para o filho dele, devia ser bem difícil também, não só para Jesus, né? Mas para todo o céu, olhando nessa cena, vendo a dor que ele está a passar, sabendo que eles podiam parar com tudo, um segundo, mas eles têm que deixar, têm que assim largar a mão e deixar esta coisa tão escuro, né? Tão coisa. Eles tiveram que deixar acontecer porque era necessário que Jesus desse a sua vida, que ele passasse por isso, era profecia, mas com certeza não foi fácil. Né? Não foi fácil para Deus, o Pai, para os anjos, para o universo, né? Presenciar esta cena sendo realizada ali com o seu Criador, aquele que era a verdade, aquele que veio salvar o mundo. E nós vemos então que Pilatos ele estava pensando em maltratar a Jesus para satisfazer o desejo daqueles líderes religiosos, daqueles judeus. E quem sabe ele estava tentando realmente libertar Jesus. Ele achou que era o suficiente. E nós lemos isso nos versos 4 e 5, que diz assim: Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu o estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Muito bem, nós vemos Pilatos, então, meio que fazendo essa proposta para eles. Olha, vocês não queriam isso? Está aqui, ó, já ele é o rei, já fizemos isso, já colocamos a coroa, já foi açoitado. O que vocês querem mais? E aí nós vemos automaticamente a reação dos líderes. Qual foi a reação deles? Verso 6. Vamos ler? Verso 6, você pode ler para nós, por favor? Posso ler. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram:
crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu, levem-nos vocês e crucifiquem-no, quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. É interessante nós percebemos a atitude dos chefes dos sacerdotes. Eles, tecnicamente, não queriam assumir a culpa, eles queriam ver Jesus crucificado, mas eles mesmos não queriam fazer isso. Tanto é que eles falaram, crucifica-o, estavam falando para quem? Para Pilatos. Tu tens que fazer. E aí Pilatos devolve para eles, não, ele disse, né, levem vocês e crucifiquem-no. Eu não vejo nenhum problema nele, eu não encontro base para acusá-lo. Ele queria se esquivar dessa responsabilidade e ele poderia manter a sua palavra, com certeza, mas então fica um jogando para o outro, né? Para mim, o que é muito chocante, muito interessante nós temos dois grupos aqui. Nós temos o grupo religioso, né, que falam que são filhos de Deus, falam que são seguidores de Deus, que amam a Deus, e depois nós temos um governo secular, um país que conquistou Israel. Normalmente, quem é que seria o inimigo? Era a parte política, né? A parte secular. Só que aqui nesta história, a parte secular está a tentar salvar a Jesus. Sim. E são os filhos de Deus, aqueles que falam que amam a Deus, que querem matar a Deus. É uma coisa que não faz sentido nenhum. Mostra como que nós ficamos confusos, como nós ficamos tão cegos quando nós não temos a verdade, quando nós não estamos a seguir o caminho de Deus. Nós podemos ver de Satanás dentro desta história, a maneira que ele está a manipular, a maneira que ele está a entrar nos corações das pessoas para matar alguém, né? Ainda mais uma pessoa que nem tem falta, não fez nada, mas... Na verdade um paradoxo desse mundo de pecado. Muitas vezes os que deveriam estar fazendo o bem estão fazendo o mal, e quem poderia, talvez, de maneira indiferente, tomar decisões para prejudicar outras pessoas, no caso aqui Jesus, né, Pilatos, ele está tentando evitar isso. Só que os judeus, eles estavam realmente com uma intenção firmada de alcançar o objetivo deles. Eles perceberam que era a oportunidade deles de realmente levar Jesus à morte, que é o que eles sempre quiseram. Mas o pior é que eles pensavam que estavam a fazer o trabalho de Deus. Ele está a falar blasfémias, ele está a falar coisas que nós não acreditamos. Então nós temos que tirá-lo da história, né? Então nós temos umas pessoas que são religiosas, pensam que estão a fazer o trabalho de Deus, mas estão a fazer o contrário, né? E é interessante porque Paulo, no resto do Novo Testamento, fala sobre isso. No fim do mundo, isto vai acontecer outra vez. São aqueles que são religiosos, que pensam que estão a fazer o trabalho de Deus, mas são eles que estão a trabalhar por Satanás. Estão a fazer o trabalho de Satanás. E as pessoas podem dizer, não, isso é impossível, nunca. Como é que uma igreja poderia fazer uma coisa errada? Nós temos aqui a história. Os judeus eram o povo de Deus. Até Jesus fala, não, o templo, Deus está com os judeus, eles é que estão certos. Mas mostra como que uma religião pode ficar tão ruim, tão fora de Deus. A necessidade de discernimento, porque podemos nos apegar a um lado da verdade, a um lado dos ensinamentos de Deus para nós, e muitas vezes esquecemos outros. Então, realmente se torna algo totalmente incoerente. Onde está o amor? Mesmo que eles achassem que Jesus fosse inimigo, o que fosse, né? Onde que está o amor ali pelo ser humano, né? Então, nós vemos realmente o inimigo tenta cegar, com certeza Satanás estava ali cegando-os naquele momento, para que eles pudessem realizar o que eles estavam realizando. Deixa-me ler o versículo 7 aqui, porque aqui mostra o que é que está na mente deles. Porque é que nós queremos matar a Jesus, né? Deixa-me ler aqui. Os judeus insistiram, temos uma lei e, de acordo com essa lei, ele deve morrer,
porque se declarou filho de Deus. Né? Então, aí é que mostra que realmente o que eles estão a fazer na mente deles é o trabalho de Deus. Não, ele falou uma coisa que na nossa lei, é interessante que eles não falam a lei da Bíblia, porque a Bíblia não fala nada sobre isso. Mas na nossa lei, a lei que nós criamos, ele deve morrer. Que aí é que temos que ter muito cuidado. Porque o fato é este, neste mundo agora, nós temos muitas religiões, tantas igrejas cristãs. Porquê? Porquê é que temos tantas igrejas? É porque a maioria não estão a seguir a Bíblia. Né? A maioria falam como estes judeus aqui. Nós temos as nossas leis. Nós temos as nossas tradições. Exatamente. O problema é quando a pessoa começa a pensar assim, o segundo que a pessoa põe a Bíblia para o lado, já não é assim o fundamento da igreja. E a pessoa começa a seguir as tradições dos homens. É assim que a igreja sempre foi, então vamos seguir assim. O problema é que tu vais ficar exatamente como os judeus. Tu vais pensar que estás a fazer o trabalho de Deus, mas estás a fazer o contrário. Realmente nós temos que estar atentos a isso, porque qualquer um de nós podemos cair Exatamente. nesse mesmo problema. Né? O segundo que nós saímos da Bíblia, o segundo que nós saímos da lei de Deus e começamos a seguir as nossas leis, já estamos numa situação muito perigosa. Muito bem lembrado, pastor. Olha o que acontece com Pilatos. Vamos na sequência. Quando Pilatos ouviu isso, ele ficou confuso. A Bíblia diz, ele ficou amedrontado. Versos 8, 9 e 10. Deixe-me ler. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus, de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Pilatos realmente ficou confuso diante daquela situação. Ele se viu pressionado, porque os judeus falavam, não, ele está dizendo que ele é o Filho de Deus. E aí ele considerou, né, realmente é uma coisa séria, né, olhando pela visão dos religiosos. E estavam agora pedindo que ele assumisse a responsabilidade de executar, de corrigir aquela situação. Porque Pilatos jogava para eles e eles jogavam para Pilatos, só que agora Pilatos percebeu que ele não tinha muito mais como sair daquela situação, simplesmente por argumentos, mesmo vendo que Jesus não tinha feito nada sério na visão dele. E aí ele resolve entrar de volta no palácio e conversar com Jesus, né, para ver se ele conseguia achar alguma ideia, alguma maneira de salvá-lo. E aí Jesus não responde. É interessante, quando eu leio isto, para mim, eu penso que Pilatos ainda tem... Numa parte dele, ele até pensa, isso está certo. E se ele é o Filho de Deus? Porque nós temos que lembrar, em Roma, os deuses deles muitas vezes vinham para a Terra, né? Assim, transformaram-se em homem. Então não era uma coisa tão estranha assim, que um Deus vem assim à Terra. E eu penso que, num sentido, ele até está a pensar assim, quem é este homem? É por causa disso que ele até pergunta a Jesus, de onde é que tu vens? Né? Quem é que tu és? Porque ele realmente, eu penso que ele está um pouco confuso mesmo. Mas isto é mais do que só uma pessoa ruim. Há uma coisa que está a acontecer aqui, há uma coisa diferente do que o normal. Né? E eu penso que ele está a tentar desviar um pouco. Eu nem quero nem quero fazer parte desta história mais. E é interessante que Jesus não fala. Fica assim. Eu até creio que esse silêncio de Jesus era para levar Pilatos a refletir. Porque os judeus falaram, ele é filho de Deus, ele está dizendo que ele é filho de Deus, e ele vem e pergunta, você é filho de Deus? Ou de onde você vem? E Jesus não responde. Eu creio que exatamente para que Pilatos pudesse... pensa, reflete, toma a sua decisão. Só que, mesmo assim, Jesus ainda foi misericordioso
porque mesmo depois de um tempo, sem responder nada, Jesus, ele fala. Yeah. E no verso 11 nós vemos aí o que Jesus responde depois. Até para ajudar Pilatos a tomar uma decisão, porque ele deu tempo para ele refletir sobre aquela situação, que para ele era bem confusa talvez, mas agora Jesus dá uma dica para ele, para que ele pudesse assumir uma posição. Que é a resposta, né? Que é. Dentro daquilo tem a resposta. Exatamente, verso 11. Pode ler? Posso. Por favor, pastor. Versículo 11. Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Então, pela resposta de Jesus, nós percebemos que ele deixa claro de onde ele vem. Agora ele responde. Ele fala, olha... Lá em cima, né? Exatamente, é de cima. Você tem autoridade porque você recebeu, foi dada essa autoridade de cima. E é como se ele falasse assim, olha, você está nessa posição aí porque eu permiti que você estivesse. Deus deixou, né? Deus deixou. E Pilatos aí ele percebe mais claramente que Jesus era inocente e quem ele era, não era apenas um ser humano qualquer. E aí ele faz de tudo para tentar libertar Jesus. O problema com Pilatos aqui, a confusão que ele está a ter, é que ele não entende que Jesus sabe o propósito dele. Né? Porque uma pessoa normal vai fazer de tudo para ser liberto, né? Porque Sim. é isso que Pilatos está a dizer. Olha, tu tens que entender. Tu vais morrer se eu deixar. Né? Tu tens que falar comigo. Eu sou o teu salvador. Num sentido, né? Eu posso te salvar. Ou posso te matar. E ele está assim porque ele não percebe. Na mente, no coração de Jesus, Jesus já disse, não, eu tenho que morrer. Eu não posso lutar, eu não posso sair. Eu tenho que fazer tudo para chegar a esse ponto, para ficar lá na cruz. E é essa confusão que Pilatos não consegue entender. Este homem quer morrer. Ele fez de tudo para tentar libertar Jesus, porque ele percebeu que tinha ali um complô. Mas, ao mesmo tempo, os líderes gritavam. Eles começaram, então, como que eu poderia dizer? Eles apelaram. Porque eles falaram, no verso 12, se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Ou está dizendo, Jesus, esse aí que você está tentando libertar, ele opõe a César. E aí pegou ele... Ficou preso, né? Ele ficou preso naquela situação, porque ele era político, ele queria estar bem com César, ele queria ser bem quisto por todos, e ele seria o fim da carreira dele. E os líderes estavam, então, ameaçando isso. Mas é tão interessante, porque os judeus criam um Messias para ficar libertos de César. Né? Eles queriam tirar Roma dali. Chega o Messias e o que é que eles gritam? Olha no versículo 15, mesmo lá no meio. Não temos rei senão César. Ou em outras palavras, não, nós não queremos a salvação de Deus, nós queremos ficar com Roma. Né? Agora pensa em Israel lá com Moisés. Moisés dá assim, tira Israel do Egito. O que é que eles começam a dizer? Era tão bom lá no Egito. Por que é que tiraste-nos do Egito? A história só está a repetir. O Salvador vem e eles rejeitam o Salvador. Parece que o ser humano realmente não tem jeito. Se não fosse Jesus e a sua misericórdia, a sua paciência, o pecado arraigado em nossa natureza parece que nos atrai ao erro, nos confunde, nos cega. É por isso que nós precisamos de Jesus, precisamos da sua palavra, para que nós consigamos ter discernimento, possamos entender e não ser levados pela própria natureza pecaminosa, que egoísta em si mesmo, que busca os seus interesses e que realmente vai tomar decisões erradas, como tanto as pessoas ali, os líderes que estavam
escolhendo continuar sendo presos, né, pelo pecado e também por Roma, e o próprio Pilatos, que também teve a oportunidade, ele percebeu que ele tinha o poder, tanto como ele mesmo disse, eu posso libertá-lo como posso levá-lo à morte, mas mesmo assim ele preferiu, por fim, entregar Jesus à morte. Amém. Não é isso? Amém. E olha que isso aconteceu para nós. Jesus tinha que morrer nessa cruz. Vamos orar agora que nós podemos aceitar essa salvação, esse sacrifício que Jesus fez para nós. Vamos orar. Deus, Tu sofreste tanto. Jesus, Tu passaste por tanta coisa. Não porque Tu merecias, mas por causa do pecado, por causa do nosso pecado. Deus, neste momento, muitos estão a ouvir, muitos estão a ver este programa e estão a fazer essa escolha. Tu possas dar a força para realmente aceitar a salvação de Jesus. É isto que eu peço em nome de Jesus. Amém. Jesus sofreu muito, mas nós também sofremos neste mundo. Se vocês estão a sofrer e querem a solução, nós temos uma revista para vocês. Grandes problemas, solução maior. Vocês podem receber esta revista completamente grátis. É só nos contactar com a informação que vai ser dada agora. Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Ou envie e-mail para info@estaescrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaescrito.ca. Lá também é possível enviar o seu pedido de oração, registrar o seu testemunho e compartilhar nossos programas através das redes sociais. Agradecemos as cartas recebidas, todos os pedidos de oração e também o apoio financeiro. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco no estudo de hoje. Quero agradecer também o pastor Steven. Obrigado. Na próxima semana estaremos juntos aqui novamente no mesmo horário. Esteja conosco para compreendermos muito mais ainda da Palavra de Deus. E até lá, lembrem-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.